Fala pessoal, vídeo breve sobre cefaleia, dor de cabeça, que pode graduar em várias graduações, partindo de uma migrânia que tem outros sinais e tal, mas é uma cefaleia muito severa, que você vai ter que ficar isolado e tal, ou um cluster, uma cefaleia ainda mais severa. Mas uma coisa natural na cefaleia que tem muito é que existem muitas graduações, muitas formas de nomear, de possibilidades, só que a cefaleia ela é clinicamente, a gente tem que aprender a testar e retestar tanto os fatores causais, ou seja, os fatores que causam a cefaleia, que se somam para dar uma fase aguda, por exemplo, fatores causais que todo mundo que tem cefaleia já testou, alimentação, qual alimento e tal, mas geralmente é um somatório, não é um alimento isolado, é um somatório de alimento e álcool, não sei o que. Outro fator causal, esses são todos já sabem, né? Outro fator causal que seria o excesso de estresse, a pessoa está muito estressada, o sistema nervoso autônomo simpático está sempre ligado e você está sempre tenso, não consegue relaxar, isso vai aumentando e vai sendo um volume aumentado de sensibilidade para dor que vai desembocar nisso. Aí a pessoa tem que considerar também o sono, a qualidade do sono, como é que anda a qualidade do sono. E em contrapartida, se a pessoa é ativa fisicamente, diminui aí as chances de cefaleia. Então, um dos caminhos de tratamento por mecanismos de autorregulação, não só fármacos, é o exercício físico. E quanto mais bem desenhado, quanto mais bem prescrito para a cefaleia, mais resultado você vai ter a partir desse mecanismo de autorregulação. Que é a função desse canal, né, pessoal? Como vocês lembram, esse canal vai falar sobre mecanismos de autorregulação. O tratamento da cefaleia envolve, por vezes, tratamento farmacológico? Sim, às vezes é necessário. Eu vou colocar agora para vocês um estudo de caso, um estudo de caso que vai só falar do que eu estou falando agora, tá? Primeiro, o tratamento farmacológico é definido por teste terapêutico, ou seja, você coloca uma medicação, vê como reagiu no dia a dia da pessoa, quanto mais ela conseguir observar os fatores causais dela, mais ela vai ter domínio do quadro, isso é importante, ela ter uma ideia de autoanálise para conquistar qual o impacto de cada medicação, porque existem várias medicações descritas, tudo na base do teste terapêutico. Coloca, tira, reduz, aumenta. Existem remédios relaxantes musculares, diretamente para dor, existe anticonvulsivantes, existe remédio para pressão que pode impactar. Fora isso tudo, e aí é que eu quero chegar no ponto, é a cefaleia tensional, o componente tensional da cefaleia. Como é que você vai saber se tem um componente tensional e que ele está em menor grau ou em grau aumentado, às vezes ele é determinante para o seu quadro. O componente tensional cervical, por exemplo. Como é que eu vou saber se eu tenho esse componente? Agora vai. Um teste fácil para vocês fazerem e ele já passa a ser um início de um tratamento caso ele seja positivo, tá? Primeiro, testes gerais. Primeiro, se você toma relaxante muscular, a sua dor de cabeça aumenta, isso é um sinal muito grande que a parte tensional, tensão da cervical, do pescoço, está envolvido. Você deve considerar, você deve tratar essa tensão. Como é que eu sei que eu estou melhorando? Ou seja, estou ganhando movimento completo e indolor, como virá no estudo de caso, tá certo? E o estudo de caso é feito com um caso, inclusive um caso muito severo. Por isso, você não deve pensar que cefaleia é severa, então eu não vou tratar com movimento. Não, isso não quer dizer nada. Às vezes a pessoa está tendo uma cefaleia extremamente incapacitante, tomando um monte de remédios e ela precisa de um pouquinho de elemento de autorregulação interno do corpo que possibilite a mobilidade da sua cervical com amplitude de movimento indolor. E isso vai fazer com que o sangue flua de melhor maneira, uma maneira mais livre e que as dores cervicais não contribuam com mais uma forma de dor naquela região e então você passa a não ter mais dor, tá certo? E nesse quadro ruim também pode acontecer. Pronto, continuando essa consideração, como é que eu sei se eu tenho componente cervical? Primeiro, se eu viro o pescoço para um lado e para o outro, sinto rigidez, sinto dores, é um sinal possível. Se está tomando relaxante muscular e diminui a dor de cabeça, é um sinal de que existe aí um componente importante muscular. Outra forma que agora é o teste que vai vir a ser um tratamento para você, caso você aí sinta que é positivo, seria o que? Você vai alongar essa parte da sua cervical alta. Vou pegar aqui o meu crâniozinho. A cervical alta, aqui essa região do que você vai alongar essa região. Então, enquanto tiver com dor, por exemplo, um resquício de dor, você dá uma nota de dor, eu tô com dor nota 5, sei lá, você dá a nota que você quiser de 0 a 10. E aí você vai começar a alongar assim, ó.
alongar para frente um pouquinho assim, ó, procurando trazer o queixo de leve para trás e alongar aqui assim, soltando o pescoço para frente. Se você sentir que encontra um ponto que a dor diminui concretamente, puxa, parece que me alivia a dor na cervical, altera a dor na cervical para menos, isso é o sinal de que este alongamento passa a ser um dos tratamentos iniciais para você conseguir abordar a sua dor cervical, interferir nela a partir da cervical. Às vezes você precisa de reforço muscular específico, alongamentos em eixos específicos para conseguir ter uma cervical mais plena, mas se isso interfere, diminuindo, isso é um grande sinal, é um indício de que você deve considerar no seu tratamento a mobilidade cervical, tá certo? O tratamento de mobilidade deve ser prescrito segundo teste e reteste como qualquer medicação. Ele pode inclusive ser feito à distância, online, testando alguns movimentos, prescrevendo alguns exercícios cardiovasculares para academia e tal, e você pode ter um bom resultado aí online também, mesmo que seja severa essa dor, você talvez encontre posições que vá lhe diminuir a dor. Então não perca a esperança e nem a atenção, a tendência a procurar respostas para sua dor, tá? Por mais que você, eu já tentei alimentação e tal, mas você tentou movimento específico da sua cervical, a sua cervical é livre para os dois lados. Relaxante muscular interfere na sua dor de cabeça, alongamento da cervical modifica, aumenta, diminui. Em um outro possível teste, palpar a região cervical parece que aumenta, diminui a sua dor de cabeça, são sinais de que o componente tensional está ali presente. Então, a partir do componente tensional, você consegue mais facilmente dominar a clínica, o problema, o quadro, e começar a ter um controle maior da sua cefaleia a partir de mudanças de hábitos, incluindo exercícios físicos. É claro que isso mantém toda a parte alimentar, em primeiro também, e a parte farmacológica. A partir do momento que você começa a reagir, aí você vai fazendo o teste de desmame farmacológico. Sendo que tudo é testado, você tira um pouco, coloca um pouco, tira um pouco, coloca um pouco e vai testando como o seu corpo está se adaptando. Valeu? Gostou do conteúdo? Compartilhe o conteúdo do canal, por favor, para nos ajudar a continuar fazendo esse trabalho aqui. Tá bom? Meu nome é Leonardo Schneider, eu sou fisioterapeuta, sou diplomado em osteopatia, sou mestre, doutor em saúde coletiva e a função desse canal é falar sobre mecanismos de autorregulação. Como você consegue superar problemas a partir de mecanismos de autorregulação. Então lá vai o vídeo. Eu vou botar o estudo de caso aí, clássico, acontece muito no consultório, a pessoa tomando vários remédios e com aquela dor quase sem modificação, e às vezes a gente encontra algum eixo, algum movimento, que no caso desse estudo encontramos um pouquinho de flexão que aliviou, depois nós viemos fazendo alguns exercícios com flexão e rotação, e aquilo foi na hora aliviando, logo no primeiro momento ele teve resultado e foi alongando e conseguiu aí melhorar o seu quadro de cefaleia severa, tá bom? Até mais. E comecei ali a sentir o pescoço enrijecido, muita dor de cabeça, não estava mais ficando confortável, a postura, a coluna como um todo estava enrijecida, não estava conseguindo mais aproveitar o dia a dia. Assim, eu estava, bem francamente, estava muito fisicamente desconfortável comigo mesmo. Todos os movimentos, mesmo para olhar para o lado, era desconfortável. Muitas horas sentado na frente do computador, e dos últimos meses para cá comecei a ter muita pressão na cabeça, muitas dores de cabeça, e no último mês assim isso se tornou uma enxaqueca quase que diária. Então recentemente fui no médico, fiz vários exames, comecei a tomar medicamento, inclusive um medicamento derivado da morfina, que basicamente não me adiantou em nada mesmo. Tomei e continuei sentindo dores. Enfim, vim aqui pro Leonardo na primeira consulta, já me atendeu, saí 90% melhor, já vim para a segunda, tô muito feliz, muito satisfeito, porque realmente do que eu era há 2 consultas, do que eu sou agora, tá sem sombra de dúvidas 1.000.000% melhor, é impressionante.